Vamos ao noticiário político do dia. Ari Matheus Souza já está aqui conosco. Ari, a chamada emenda impositiva avança para ser aprovada na Paraíba? Boa noite. Boa noite, Anchieta. Boa noite, Mônica. Boa noite, telespectador. Parece que houve um empurrão aí ao longo dos últimos dias. Essa proposta de emenda impositiva vem desde a campanha pela presidência da Assembleia Legislativa em fevereiro último, a eleição realizada em fevereiro último. O que quer dizer emenda impositiva? É a reprodução na Assembleia Legislativa do que acontece no Congresso Nacional, quando uma fatia do orçamento geral da União, o famoso OGU, é destinada à livre distribuição por parte dos parlamentares, 513 deputados federais e 81 senadores. Para que se tenha uma ideia, atualmente cada parlamentar federal tem 15 milhões de reais por ano para definir o destino conforme o seu livre-arbítrio, desde que sejam os destinatários instâncias inferiores de governo ou entidades filantrópicas, fundações e por aí vai. Os deputados querem isso também em nível de Paraíba. Há uma resistência do governador João Azevedo sob o argumento de que isso engessaria ainda mais o orçamento do Estado. O orçamento do Estado que já tem gastos obrigatórios com previdência, com saúde, educação, e seria mais um engessamento. Mas o deputado presidente Adriano Galdino disse que nos últimos dias o governador João Azevedo mostrou-se um pouco mais flexível em acatar essa proposta de emenda impositiva, e aí passou a discussão para uma outra etapa: qual seria o valor para ser fixado anualmente para essas emendas. A proposta que está na Assembleia Legislativa em tramitação, que deverá ser intensificada com o aval do governador, prevê 150 milhões de reais por ano para que os deputados definam, 36 deputados estaduais, definam para as suas comunidades o carreamento dessas emendas, que, como eu disse, tem o rótulo de impositivas, porque necessariamente precisam ser liberadas no exercício orçamentário. Diferente de um passado recente, quando as emendas dos deputados em nível federal eram apresentadas e acabavam quase que predominantemente indo para os famosos restos a pagar, que ficavam para os anos seguintes, principalmente da parte de senadores ou deputados federais que eram oposição ao governo de plantão. Ari, ainda sobre a Assembleia Legislativa, foi apresentada hoje uma emenda que modifica a questão do ordenamento de despesas municipais. É uma mudança, Mônica, que diz respeito a 223 municípios da Paraíba. Estou excetuando Campina Grande e João Pessoa, que já dispõem dessa modalidade. Campina Grande, por exemplo, foi adotada em novembro de 2005 no governo do então prefeito veneziano Vital do Rego. O que quer dizer essa emenda? É que ela faculta aos prefeitos interioranos a possibilidade de delegar aos seus secretários o ordenamento, o empenho das despesas. Ou seja, ele transfere a responsabilidade por esse empenho, como acontece atualmente nas pequenas cidades, para cada titular de pasta municipal. Então, nesse caso, em vingando essa emenda, ou dito de outro jeito, como já acontece hoje em Campina Grande e João Pessoa, cada secretário municipal é responsável pelo empenho das despesas de sua secretaria. E, no caso, os prefeitos de João Pessoa e de Campina Grande, a prestação de contas anual deles diz respeito principalmente à obediência das aplicações mínimas fixadas pela Constituição. Por exemplo, saúde, 25%, na área de educação, educação 25%, na área de saúde um pouco menos de 20%. Então, quando se diz hoje que, por exemplo, um prefeito de Campinas, João Pessoa, teve suas contas aprovadas, está se dizendo que eles obedeceram a esses percentuais mínimos de investimento no orçamento. Uma vez que cada secretaria da Prefeitura de Campina Grande ou de João Pessoa tem a sua prestação de contas anual e individualizada, respondendo por ela
cada secretário titular. E é isso que essa emenda quer estender para todas as cidades paraibanas. Muito bem. Aqui no Estado, mais alguma novidade de hoje? Olha, tivemos a nomeação de um servidor de carreira, o Télio Lins, para um cargo de controlador geral adjunto do município de João Pessoa. Foi uma nomeação do prefeito Luciano Cartacho, anunciada hoje à tarde. E sobre a questão do PSB, aquela novela do PSB, hoje alguns deputados que não integram o partido, mas integram a base governista, se solidarizaram com a permanência de Edivaldo Rosa à frente do comando do partido. Ou seja, é uma briga que vai à frente. Pois é. Bem, vamos a Brasília saber o que acontece lá nos bastidores da política na capital federal. Olá, Anchieta, cumprimentos a você, Arimatea Souza, Mônica Vitor e ao nosso telespectador nesta noite de quarta-feira. Reportagem em Itararé, voltando de Brasília, no acompanhamento aqui direto da capital federal. Neste momento, plenário da Câmara, com participação ativa dos parlamentares. Os destaques da MP, da liberdade fiscal, que abre exatamente a questão das micro e pequenas empresas no país, tema que foi votado ontem à noite no plenário da Câmara Federal e agora está nos destaques. E também um pedido de urgência para apreciação da matéria sobre a liberação do chamado porte de armas. O requerimento de urgência está sendo votado também neste momento no plenário da Câmara. E em cima da aprovação dessa proposta ontem da liberdade fiscal e da abertura de pequenas e microempresas no país, quem conversou com a gente, falando inclusive de reforma tributária, foi o coordenador da bancada da Paraíba, deputado Efraim Filho. Veja o que o parlamentar disse ao Itararé Notícias. Tanto a reforma tributária quanto a medida da liberdade econômica, elas trazem simplificação de procedimentos, desburocratização de regras, valoriza quem produz, quem quer empreender, gerar emprego, renda, oportunidade. Esse é o grande desafio do Brasil hoje, é fazer esse país voltar a crescer, reencontrar o rumo do desenvolvimento e principalmente recuperar os empregos perdidos. Então, estamos nessa defesa, ninguém aguenta pagar mais tanto imposto no Brasil, é muito peso sobre os ombros do setor produtivo. Então vamos desatar essas amarras, que seguram o país, fazer ele crescer e gerar emprego para muita gente que está precisando para colocar o pão na mesa da sua família. Está aí o deputado Efraim conversando com a nossa equipe. Quarta-feira de notícias, Congresso Nacional com grande movimentação e o Senado já começou hoje na CCJ a apreciar o projeto de reforma da Previdência. Napoleão de Castro, de Brasília, para o Itararé Notícias. Lembrar que o deputado Efraim Filho, do Democratas, colocou seu nome à disposição para disputar a Prefeitura de João Pessoa nas eleições do ano que vem. Alguns destaques nacionais. Foi anunciado hoje pelo governo federal a redução, eu diria, drástica de impostos de importação para fraldas descartáveis, medicamentos para tratamento de pacientes com HIV, AIDS e câncer. A alíquota era de 18%, caiu para de 0% a 2% para esses medicamentos, o que vai reduzir substancialmente o preço desses remédios. O José Eduardo Cardoso, que foi nosso entrevistado ontem no Ideia Livre, ele deverá ser o candidato a prefeito de São Paulo pelo PT. A escolha foi anunciada pelo ex-presidente Lula, que mesmo no cárcere continua dando as cartas no Partido dos Trabalhadores. Duas recomendações dadas à direção nacional do PT. Essa de Eduardo Cardoso como pré-candidato a prefeito de São Paulo e o retorno da ex-senadora e atual deputada federal Gleisi Hoffmann, do Paraná, para a presidência nacional do partido. Aliás, por falar em Gleisi Hoffmann, a revista Veja está anunciando detalhes para a sua próxima edição de mais um trecho vindo à tona da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci, o ex-superministro dos governos Lula e Dilma. Segundo o que já foi revelado pela revista, Palocci revelou repasses de empreiteiras, principalmente para Luiz Cláudio Lula da Silva, que é o filho mais novo do ex-presidente Lula, e para a senadora Gleisi Hoffmann. No caso, a senadora seria R$3.800.000 de 3 empreiteiras para custear a campanha dela nas eleições de 2010.
Para fechar, uma coisa curiosa, bem brasileira. Foi colocado à venda um livro chamado 180 Motivos para Confiar no Governo Bolsonaro. O livro foi colocado à venda da Amazon, que é uma grande rede de comercialização virtual através da internet. O livro foi colocado à venda por R$40. E quem começou a receber o livro se deu conta de que essas 180 páginas desse livro estão inteiramente em branco. Isso podia ser fake news também, né? Para combinar com ele. Boa noite, Arimatea. Pois é, aí ou foi uma grande sacada ou um grande golpe, né? Pois é. Com o tempo a gente vai descobrir o que foi, né? Boa noite, Arimatea.